Ouviremos nesse instante a pregação da palavra do Senhor, que nessa tarde vai nos trazer aquilo que nós confessamos na Confissão Belga, artigo de número 15, com base no texto de Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Então, na terceira página do nosso boletim, nós temos o artigo de número 15 da Confissão Belga, que trata sobre o pecado original. Confessamos da seguinte maneira: cremos que pela desobediência de Adão, pecado original, se estendeu a toda a raça humana. Esse pecado é a corrupção de toda a natureza humana e um mal hereditário que contamina até mesmo as criancinhas no ventre de suas mães. Como raiz, produz no homem toda a sorte de pecados. É, portanto, tão vil e enorme diante de Deus que é suficiente para condenar a raça humana. Não é eliminado ou erradicado nem mesmo pelo batismo, pois o pecado sempre jorra desta corrupção como a água corrente de uma fonte contaminada. Mas, apesar de tudo isso, o pecado original não é imputado para a condenação dos filhos de Deus, mas por sua graça e misericórdia lhes é perdoado. Isso não significa que os crentes podem descansar tranquilamente em seus pecados, mas que a consciência dessa corrupção, muitas vezes, pode fazê-los gemer na ansiosa expectativa de serem libertos do corpo dessa morte. A esse respeito, repudiamos o erro dos pelagianos, que dizem ser esse pecado apenas uma questão de imitação. Agora nós vamos ao texto da pregação, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, damos graças pela Tua bondade e misericórdia, pelo privilégio de, nesse segundo momento do dia,
após a nossa comunhão e almoço juntos, podermos mais uma vez cultuar o Teu nome e revelar e expressar a nossa gratidão ao Senhor por tantas e tantas bênçãos que temos recebido da Tua mão e Te louvar por quem o Senhor é, pela Sua grandeza e poder, pela Sua majestade e glória. Agora, Senhor, pedimos que mais uma vez o Senhor seja gracioso e dê graça ao que fala para que possa nos apresentar o Santo Evangelho e dê graça aos que ouvem para que ouçam com atenção, para que sejam capazes de guardar, de compreender, de aplicar às suas próprias vidas. Nós oramos e rogamos todas essas bênçãos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, será que em algum momento vocês já se perguntaram por que uma criança, mesmo antes de aprender qualquer maldade com o mundo externo, já sabe mentir para se proteger, já se irrita quando contrariada e já sabe guardar um brinquedo só para si mesma? Ninguém precisa ensinar uma criança a pecar. Ela nasce sabendo. E o que vocês, pais e mães, sabem por experiência, a Escritura ensina com absoluta clareza. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas é o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Então, crianças, podemos pensar isso imaginando uma árvore. Nesse caso, o que o Evangelho nos proclama é que o problema não está nas folhas dessa árvore, nos frutos dessa árvore e nem mesmo nos galhos dessa árvore. Onde estaria o problema, crianças? Está na própria raiz dessa árvore. Aí está o problema. Assim é a natureza humana. E esse é justamente o assunto do texto que temos diante de nós nessa tarde. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, tem um lugar estratégico na epístola do apóstolo. Paulo já havia estabelecido até esse ponto na sua carta, nos capítulos anteriores, que nós somos justificados pela fé, que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Mas agora Paulo precisa explicar o alcance dessa obra de justificação. Como pode a obra de um único homem ter um efeito para salvar uma multidão? Como pode a justiça de um homem só tornar-se a justiça de muitos? A resposta de Paulo nos faz olhar para outro homem na história, para o primeiro homem, para Adão, cuja desobediência também alcançou a todos aqueles a quem ele representava. Então, por isso, meus amados irmãos, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta tarde sob o seguinte tema: da ruína de Adão ao reinado da graça em Cristo. Esse é o tema da pregação, da ruína em Adão ao reinado da graça em Cristo. E nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, a solidariedade da queda. Segundo, a superabundância do dom. E terceiro, a realeza da graça. Então, em primeiro lugar, vamos focar a nossa atenção nos versículos 12 a 14. A solidariedade da queda. O apóstolo inicia, então, estabelecendo o início da nossa tragédia espiritual. Por um único homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado, diz o apóstolo, veio a morte. A morte passou a todos os homens, diz ele, porque todos pecaram. Quando o apóstolo usa essa expressão, porque todos pecaram, o que ele está enfatizando aqui é a nossa união com Adão. Então, nós não herdamos a condenação como observadores distantes. O que Paulo quer dizer é que nós pecamos em Adão,
Ele não está tratando aqui sobre o pecado nosso em nosso tempo, mas ele está falando do que aconteceu lá quando o primeiro homem pecou. Nós pecamos com ele. E por que isso? Porque Adão era o nosso representante legal na aliança que Deus tinha feito com o homem. Então ele nos representava. O versículo 13 nos dá uma prova incontestável de que é exatamente assim, de que o pecado já estava ativo mesmo antes que antes que a lei fosse dada no Monte Sinai. Então, o argumento de Paulo é o seguinte: a morte reinou soberana de Adão até Moisés. Ela exerceu o seu império mesmo sobre aqueles que não haviam pecado à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, mesmo que eles nunca receberam um mandamento explícito, verbal e direto de Deus, como Adão recebeu, mesmo sem ter nada da parte de Deus para dizer isso é pecado. Então, portanto, isso significa que não havia uma lei para condenar o homem entre Adão e Moisés, mas mesmo assim, diz o apóstolo, a morte imperou. E ela não imperou por causa dos pecados praticados pelos homens, ela imperou por causa do pecado original que os homens herdaram. Essa misteriosa e dolorosa realidade, ela alcança também os nossos dias. Quando nós temos que lidar com pequenas crianças, e até às vezes tão pequenas que nem nasceram ainda, estão no ventre de suas mães e são perdidas. Essas crianças não tiveram nenhuma ação, nenhum pensamento, não pecaram de nenhum modo externamente, nenhuma ação pecaminosa. Mas a morte alcança as crianças. Alcança por causa do pecado original. Caso contrário, teríamos que dizer que Deus está sendo injusto, trazendo juízo sobre seres que nunca pecaram. E por que isso acontece? Porque, como disse, Adão era nosso representante pactual. E o que aconteceu foi que, sendo ele o nosso representante na aliança com Deus, lá no Éden, a culpa de Adão foi colocada na conta de toda a sua descendência, de todos aqueles a quem ele representava. É isso que nós chamamos de o pecado original. É isso o ensino do artigo 15 da nossa confissão, quando afirma que o pecado original é uma corrupção de toda a natureza humana, transmitida hereditariamente e não uma simples imitação. É também o que os nossos cânones de Dort confessam no terceiro e quarto pontos ao ensinar que o homem, desde a queda, não é capaz por si mesmo de reformar-se, pois a natureza do homem está completamente corrompida desde a raiz, e que a graça que nos regenera não é uma oferta que está condicionada à nossa própria cooperação, pois não podemos cooperar, mas é a obra soberana e eficaz de Deus. Então, meus amados irmãos, entendo esse um ponto prático. Se o pecado fosse apenas um mau costume copiado de geração em geração, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos pensar, bom, então se promovermos uma reforma real de uma boa educação, se dermos bons exemplos, se fizermos uma reforma moral, isso poderia resolver o problema. Mas isso é a esperança dos políticos desse mundo? Eles pensam que seus planos de governo vão alterar e mudar a sociedade. Muitas pessoas que ficam fissuradas em ideologias, às vezes elas incorrem nesse risco. Elas desejam, e as mudanças devem ser desejadas de fato, porque devemos desejar uma nação que esteja louvando ao Senhor e vivendo de acordo com padrões justos. Então devemos desejar essas coisas, mas nunca devemos esquecer que todas essas ideologias,
elas não levam em consideração a condição da natureza humana pecaminosa. Elas têm uma esperança de que se dermos mais educação, que se for um melhor governante, que tudo se resolverá. Mas isso não é verdade. O problema não é o partido A ou B, o governante A ou B, a ideologia D e C e quaisquer outras coisas nesse âmbito. O problema primordial, ainda que existam ideologias mais perniciosas que outras, as quais devemos combater por causa da justiça, mas o problema fundamental não são essas coisas. O problema fundamental é a condição caída dos seres humanos. A Escritura nos ensina algo muito mais grave, mas é mais coerente. A corrupção não está fora de nós, como uma roupa suja que você pode trocar. A corrupção está dentro de nós, na própria natureza que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Então, ao contrário do que aquele famoso herege do passado, depois você pode pesquisar sobre ele, crianças, chamado Pelágio, pergunte a um professor de história que temos aqui na congregação, pergunte sobre Pelágio, quem era ele? E vocês vão entender, esse homem estava dizendo, olha, o homem não é naturalmente mau, mas ele vai aprendendo com o ambiente. Então a ideia é de que a criança nasceria boa e ela vai se tornando mal por causa da imitação de maus exemplos. Mas não é isso que o apóstolo está nos ensinando aqui. Não somos vítimas de um ambiente ruim. Nós somos herdeiros de uma condição caída. E Paulo, nessa argumentação, chama Adão, no versículo 14, de uma figura, um tipo. Ele diz, ele prefigura aquele que haveria de vir. Paulo está fazendo isso para mostrar que a estrutura aqui é a estrutura de um representante de muitos. Não era um acidente na história. É um método que o próprio Deus estabeleceu para a obra da redenção. Lá temos o primeiro Adão, um representante de todos aqueles que estavam confiados a ele, todos os que descenderiam dele. E é precisamente essa mesma estrutura que mais adiante tornará possível a nossa salvação. Porque a ideia é, se um homem pode nos representar na queda, um homem também pode nos representar na salvação. E quando nós falamos essas coisas sobre representatividade, e temos um nome para isso na teologia, chama-se cabeça federal, cabeça de todos, o representante de todos. Isso é nosso mundo individualista, em que as pessoas estão pensando somente sobre si mesmas. E esse mundo que é avesso à representação, isso pode ser difícil de entender e aceitar. Mas o fato é, se negarmos a representação de Adão na nossa queda, como é que podemos sustentar a representação de Cristo na nossa elevação? Quem nega o pecado original não tem sustento para falar sobre a graça de Deus. Agora, a ideia de representação, ela não é estranha. Por exemplo, crianças, pense numa empresa. Um homem tem muitos funcionários, o dono dessa empresa. Mas, de repente, o dono dessa empresa começa a tomar decisões ruins, de compra, venda, negócios. E então a empresa começa a ir mal. Quando essa empresa chegar à sua falência, as consequências das ações do dono da empresa recairão sobre todos os funcionários. E não é incomum vermos pessoas bem desesperadas, com 20, 30 anos de empresa, e dizendo, não consigo receber meus direitos, porque esse homem levou a empresa à falência. A ação de um homem com consequências sobre muitos. Mas, uma outra ilustração seria pensar um país em guerra. Quando o governante de um país toma uma decisão, olha, estamos em guerra com tal país a partir de agora. Aquele homem toma a decisão
Mas quem vai sofrer todas as consequências dessa guerra, senão os cidadãos daquele país que nada opinaram sobre esse tema? Então, esse tema da representatividade é uma coisa comum na vida humana. Mas também ele é um ponto-chave no Evangelho. É por isso que ele aparece também, não só aqui em Romanos 5, mas em 1 Coríntios 15, 22, como um resumo de toda a história da humanidade numa única frase. Vejam qual é. O apóstolo diz assim, toda a história da humanidade está aqui. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O todos aqui não é um todos universalista, como dissesse que todas as pessoas no final serão vivificadas em Cristo. É óbvio que o todos aqui é o todos da representatividade. Quem morreu em Adão? Todos a quem Adão representava. Quem é vivificado em Cristo? Todos os eleitos a quem Cristo representa. Então, observe um ponto importante, especialmente sendo uma igreja reformada que abraça a teologia pactual, é importante entender esses pontos. A Escritura não nos representa como indivíduos isolados, flutuando, soltos diante de Deus, como se cada um estivesse tendo o seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Mas sempre a Escritura amarra nesse ponto. Existe um pacto no qual nós estamos incluídos. Não estamos sozinhos. Estamos ligados a um cabeça. Esse cabeça federal sobre o qual falei. Então não há neutralidade. Quando você nasce, você está automaticamente ligado ao primeiro Adão. Você pertence à linhagem do primeiro Adão. Você está condenado por causa do pecado original. É uma dívida sua também. Ou você está unido a Cristo Jesus pela fé. Você faz parte de uma nova humanidade por meio de Cristo. Então, todos estão ligados a algum Adão, ou ao primeiro, ou ao segundo. Agora, em contraste a isso, o pensamento mundano moderno e até mesmo de muitos cristãos influenciados pelo que nós podemos chamar de semi-pelagianismo, ou seja, é ali uma vertente um pouco mais suave da doutrina de Pelágio. Essas pessoas também ensinam que o homem nasce bom, ou que ele meramente foi enfraquecido pela queda. Então a queda é como se fosse um tipo de doença espiritual que o homem pode buscar a cura. Então essa ideia que por causa dessa fraqueza da queda ou por causa do pecado como uma influência externa, eles dizem o homem se torna mau por causa do ambiente que vive. Isso é a compreensão. Então eles vão dizer as crianças são inocentes. Isso é uma palavra muito comum em nossa cultura. A nossa cultura não sabe o que é o pecado original. Os cristãos não têm a mínima ideia. Eles vão dizer, esse pequeno bebê é inocente. Mas isso teria diversos problemas. Por exemplo, se você vai para o Antigo Testamento, Deus ordenando matar as crianças na barriga de suas mães, isso parece ser uma injustiça se essas crianças são inocentes. Então, o mundo, a falsa igreja, tem uma perspectiva muito diferente, porque acha que o pecado sempre está do lado de fora. E geralmente o pecado estará nas coisas, estará no próximo, estará nas instituições. E esse tipo de compreensão que pensa no pecado como uma coisa fora do homem, e não como uma coisa na qual ele nasce, esse tipo de compreensão leva as pessoas a imaginarem que se elas se esforçarem o suficiente, elas poderão se tornar justas diante de Deus. Isso se chama autojustificação. E essa autojustificação, geralmente, ela se resume a
obediência a regras humanas. Olhe para os fariseus. Eles estão buscando autojustificação. Então eles têm perguntas. Quantos metros alguém pode andar no sábado? Posso fazer isso ou não? Então, os escribas, os mestres daquele tempo teriam respostas para isso. E as pessoas do nosso dia também terão. Olha, não coma isso, não beba aquilo. A roupa tem que ser com tantos centímetros abaixo do joelho, e isso assim, um monte de regras e regras e regras que darão a quem assiste de fora a imagem de que existe uma certa piedade. Mas o apóstolo Paulo é implacável ao dizer que isso não contribui em nada para a piedade. Porque a piedade brota de dentro de um coração transformado e alcançado pela graça, e não de uma tentativa humana de se justificar diante de Deus por fazer isso ou aquilo, geralmente de acordo com aquilo que o bispo, o apóstolo, o pastor, o ancião estão ensinando à congregação. Mas aqueles que estão em Cristo são os que reconhecem a profundidade do seu pecado original. Eles olham para si mesmos e reconhecem: essa foi a condição que eu herdei de meu pai Adão. No entanto, mesmo ciente disso, eles podem encontrar o descanso não na sua própria obediência, mas na obediência do seu representante legal, o seu mediador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando entendemos isso, que é pela obediência dele que nos tornamos aceitáveis diante de Deus, a nossa obediência e o cultivo das boas obras não são a causa da nossa aceitação perante Deus. Mas ouçam bem, as nossas boas obras são os frutos doces, certos, porque deve estar lá, e se não tiver, não tem salvação, e gratos de um coração que foi plenamente reconciliado e justificado em Jesus Cristo. Então, a solidariedade do pecado é também a solidariedade na salvação em Cristo Jesus. Fomos unidos ao primeiro Adão, somos unidos ao segundo Adão. Agora o segundo ponto, a superabundância do dom, os versículos 15 a 17. O apóstolo estabelece aqui o que nós podemos chamar de uma antítese, é um contraste. A transgressão de Adão é chamada aqui de ofensa, quer dizer, um delito, um passo em falso que fez cair toda a humanidade. Em contraposição à ofensa de Adão, o apóstolo fala da ação de Cristo, que é descrita como graça, a ação de Deus em nosso favor. E aqui, os nossos jovens que, quando estão estudando literatura, e aqueles que estão fazendo estudo para a profissão de fé, podem talvez lembrar, eu acho que em algum momento eu falei sobre isso, se não falei, falarei na próxima aula, do argumento chamado a fortiori. Esse argumento, a fortiori, significa o quê? Argumentar do menor para o maior. O apóstolo utiliza esse argumento quando ele está repetindo muito mais, várias vezes em nosso texto. Então, isso é um ponto importante aqui, porque ele quer mostrar como a graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Um outro ponto é que, quando aqui tem muitas vezes o termo muitos, ofensa, isso resultou para muitos, a graça para muitos. Isso é uma forma que nós chamamos de semítica, uma forma de falar dos judeus. Quando usa muito aqui, é para, nesse caso, falar de todos o que Adão representa e todos que Cristo representa. Então, no versículo 16, o apóstolo nos conduz ao tribunal da majestade de Deus e ele expõe o caráter jurídico da nossa salvação. Um único pecado de um único homem
foi o fundamento legal para iniciar um processo de julgamento que resultou na condenação de quem? O único pecado, por um único homem, inicia um processo. E no final desse processo, quem é condenado? Toda a humanidade. Todos os que estão ligados a esse único homem, Adão. Mas então Paulo lhe chama a atenção para algo curioso. Ele diz que a obra de salvação operada por Cristo é totalmente diferente disso. Porque ela não acontece de uma coisa, mas ela acontece no acúmulo indizível de muitas ofensas, e mesmo assim, por causa de Cristo, resulta em justificação. Entendem isso? Uma ofensa, condenação. Mas agora há uma multidão de ofensas, um borbulhar de ofensas. E mesmo assim, o que temos por causa de Cristo é justificação. Devemos nos assombrar com isso. A condenação exigiu apenas uma única ofensa para se tornar válida judicialmente. Mas a graça de Deus penetra no abismo das nossas incontáveis transgressões para manifestar a soberania da graça na salvação dos pecadores. E no versículo 17, o apóstolo aprofunda essa comparação. Ele diz, pela transgressão de um só, a morte reinou sobre a criação. Então, por causa do pecado de Adão, a partir de Adão, a morte iniciou o seu império terrível e malévolo. Mas agora, quando ele vai falar o contrário disso, ele muda intencionalmente esse paralelismo, porque ele poderia simplesmente dizer, olha, por causa da ofensa de um homem, a morte reinou. Agora, pela justiça de outro homem, a vida reina. Mas ele diz algo diferente. Ele não diz simplesmente que a vida reinará, mas ele diz que aqueles que recebem da graça de Deus o dom gratuito da justiça, eles reinarão em vida por meio do único homem Jesus Cristo. Isso é um pouco diferente no paralelismo. E se você não tem atenção, isso passa. Porque a primeira parte está dizendo, a morte reinou. E esperaríamos a segunda, a vida reinou. Isso é verdade. Mas Paulo está dizendo mais do que isso. Ele está dizendo que eu e você, por causa de Cristo, nós reinamos em vida. Então, nós que outrora estávamos escravizados pelo pavor da morte, agora nós somos coroados e elevados à condição de reis que governam em vida com o seu Redentor. Cristo não apenas nos dá vida, ele nos torna reis em vida. Mas como podemos reinar? Essa é uma pergunta que talvez vocês pudessem fazer. Pastor, o senhor quer dizer que agora nós estamos reinando em vida? Nessa vida, pastor? Olha, pastor, eu estou com dores. Eu sofri algum prejuízo essa semana. Eu estou desempregado. Eu estou sofrendo e passando por lutas assim e daquele outro jeito. Mas o apóstolo está nos ensinando aqui que o reinado dos santos não consiste na ausência dessas lutas terrenas, mas na certeza de que a morte e o pecado já foram vencidos na cruz. É por isso que você pode reinar em vida. É uma vida pela fé. E mesmo que o nosso corpo sofra as marcas da fragilidade desse tempo em que o mundo está vivendo sob o prisma da queda, nós podemos erguer as nossas cabeças, porque o nosso destino eterno está selado pela ressurreição do nosso Senhor. Isso também quer dizer, meus amados irmãos, que uma vez que nós recebemos tal superabundância da graça de Deus,
que nossos pecados foram perdoados, então nós não devemos carregar culpas antigas. O crente não deve ser alguém que está dizendo assim, bom, tem uma coisa lá atrás que eu fiz, que eu acho que o Senhor ainda leva em conta. Dizer isso, meus irmãos, eu sei que nós podemos dizer isso por causa da nossa fragilidade. E por causa dos nossos pecados, a luta contra o pecado, nós ainda temos dúvidas. E como pastor, eu posso compreender as dúvidas. Eu sei o que é isso e eu mesmo tenho dúvidas. Mas o Evangelho nos chama a crer, a confiança no Senhor. Não é o que você sente, não é o que você pensa, não é o que você colocou na sua cabeça, mas é o que Deus proclama em sua palavra. Se você diz, sim, Jesus é o meu representante legal, não estou mais unido apenas fisicamente a Adão, estou unido espiritualmente a Cristo. Então significa que ele já revogou todas as suas dívidas. O pecado original e todos os pecados praticados não estão mais na sua conta. Se a condenação bastou de uma só ofensa para alcançar a humanidade, muito mais a graça de Cristo é suficiente para cobrir a maior montanha dos seus pecados, das suas transgressões. Você não precisa pagar como se você estivesse endividado. A sua dívida já foi completamente, integralmente quitada na cruz. Então, meus amados irmãos, esse é um ponto também curioso. Pensa em crianças. Pense sobre isso. Quando alguma coisa quebra, dependendo do que é, vocês sabem, os adultos querem dar um jeito. Vocês já viram um carro com os paralamas presos por fitas adesivas? Você pode encontrar, às vezes, numa casa, uma coisa quebrada e você olha, alguém colocou muitas fitas, remendou. Isso é uma coisa que a gente faz, às vezes, para dizer, eu não quero me desfazer disso aqui, deixe mais um tempo comigo, não é? Ou não tenho dinheiro para pagar o mecânico, então vou colocar as fitas adesivas para segurar essa parte do carro. Vocês sabem, as fitas rebentam, estragam, você tem que toda hora estar fazendo de novo. Muitas pessoas pensam no Evangelho como uma fita. Eles têm uma vida toda troncha, toda quebrada, e então vem uma fita. Fitas, coloca fitas. A fita arrebentou, coloque outra. A marca tal não é boa, coloque outra marca. Mas o Evangelho não é um remendo. Não é uma fita que colocamos para ficar um pouco mais ajeitados. A graça é uma força que reina, que subjuga, que supera. E é por isso que o apóstolo diz, onde o pecado abundou, não tem fitas. Onde o pecado abundou, não é remendos. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça muda completamente. Então não é que numa balança, de um lado você tem o primeiro Adão e o segundo Adão, e então a nossa vida e as coisas que perdemos no primeiro são equilibradas pelo segundo. Não, meus queridos irmãos. A balança é totalmente desproporcional. Porque o que nós perdemos em Adão é nada comparado ao que Cristo nos dá. As bênçãos do Evangelho são maiores do que aquilo que Adão tinha no Éden. E nós podemos ler Gênesis 1 e 2 e dizer, quem me dera estar no Éden. O Éden é seu, meu irmão. Mas é muito mais do que o Éden. São todas as promessas da nova vida, a vida eterna no Filho de Deus, em união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e com todos os redimidos de todos os tempos. Onde o pecado abundou, a graça superabundou.
A balança está desproporcionalmente inclinada a favor da graça. Se em Adão recebemos uma condenação que não escolhemos, em Cristo recebemos uma justiça pela qual não trabalhamos. Ambos, Adão e Cristo, nos alcançam de fora. Mas um nos afunda e o outro nos ergue com poder superabundante e diz: reine comigo para sempre sobre toda a criação. Isso nos leva ao último ponto, a realeza da graça, versículos 18 a 21. Então, Paulo está nesse contraste entre a transgressão única de Adão e o ato único de justiça de Cristo. Então, o pecado de Adão no Éden não foi uma falha isolada, mas uma revolta pactual. Arrastou toda a sua posteridade. O ato de justiça de Cristo, a sua perfeita obediência em sua humilhação terrena na cruz, também estabeleceu a nossa justificação. E o decreto judicial de absolvição. Deus nos considerou absolvidos de toda condenação e plenamente justos diante de sua face. Quando Paulo diz, então, que a justificação alcança todos os homens, ele está se referindo ao fato de que todos que estão unidos a Cristo, todos de quem Cristo é o cabeça pactual, seus eleitos, todos eles são justificados. Assim como todos que nascem de Adão herdam a condenação por uma via natural, Paulo diz, todos que são enxertados em Cristo pela fé, recebem dele a sua justiça. No versículo 19, Paulo reitera esse argumento, só que ele aprofunda. Ele diz que eles se tornaram pecadores e se tornaram justos, ou foram constituídos pecadores e foram constituídos justos. Isso é o aspecto legal de tudo isso. Portanto, nós somos constituídos pecadores por causa da quebra do primeiro pacto. A justiça nos foi aplicada por causa da imputação do pecado de Adão. Então, nossa natureza é naturalmente corrompida desde o ventre materno. Mas, do mesmo modo, nós somos feitos justos por uma justiça fora de nós. Nós somos constituídos justos por causa da justiça perfeita de Jesus Cristo, também imputada, colocada em nossa conta. E o versículo 20 mostra que a lei não foi dada para ser o meio da salvação, mas justamente para mostrar a nossa necessidade, para revelar a nossa necessidade de um Salvador. Isso foi determinado na economia de Deus, para que assim a lei mostrasse a profundeza do pecado e isso mostrasse a grandeza da graça. Agora observe finalmente o versículo 21. Nesse versículo, o pecado e a morte são personificados como se fossem reis tiranos e cruéis que exerciam domínio sobre a criação caída. Mas esse reinado, diz o apóstolo, de trevas, ele foi quebrado. O que está agora no trono? A graça de Deus governando. Agora ela não governa de forma frouxa, ela governa pela justiça. Ela governa com base naquilo que Cristo efetuou na cruz. E o propósito supremo desse reinado da graça é nos conduzir à posse da vida eterna. Então, meus amados irmãos, quantas dádivas e bênçãos nós temos em nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui, eu comecei falando sobre crianças, mostrando seus pecados desde cedo, sem precisarem aprender. Eu sei que pais e mães podem trazer um temor em seu coração. Eu carreguei esse temor. Quando eu olhava meus filhos pequenos, eu dizia, Senhor, será que eles vão seguir o Senhor? Será que eles vão amar o Senhor? Será que eles vão professar a sua fé? Quantas dúvidas eu tinha. Porque eu estava olhando não para o Evangelho, eu estava olhando para Elienai.
Eu estava pensando sobre a minha habilidade de guiar meus filhos, de conduzi-los, de fazer isso ou aquilo. Se a culpa de Adão alcançou até as crianças que ainda não fizeram nada, a promessa da aliança, da graça, também alcança essas crianças. Entendem isso? Com uma mão escura e terrível, o pecado toca os nossos filhos. Mas com uma mão muito maior e muito mais poderosa, a graça alcança os nossos filhos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo não é um salvador tímido, que apenas neutraliza o mal e o mal feito por Adão. Cristo é o Rei, cuja graça reina e transborda para toda a extensão da ruína promovida pelo pecado. Onde o pecado faz virar um deserto, Deus faz tornar-se um Éden novamente. Portanto, amados irmãos, em contraposição ao fracasso do primeiro homem, Adão, agora a Escritura nos fala sobre o segundo homem, o último Adão, o mediador e cabeça federal da aliança da graça. Então, onde o primeiro cabeça pactual falhou sob as condições de abundância do jardim, como vimos em sermões anteriores, o Senhor Jesus Cristo permaneceu fiel. Enquanto a obra do primeiro cabeça foi imperfeita e transitória, a obra de Cristo revelou-se perfeita e imutável. O primeiro nos relevou à ruína pactual, o segundo nos concede as bênçãos pactuais. O primeiro nos constituiu pecadores, o segundo nos constitui justos. O primeiro trouxe juízo, o segundo nos traz o reinado da graça. O primeiro nos colocou sob o reinado da morte, o segundo nos concedeu o reinado em vida. O nosso Senhor Jesus Cristo assumiu a representação legal dos seus eleitos perante o tribunal de Deus. Ele foi alvo da ira e da justiça de Deus. Portanto, Cristo não é apresentado na Escritura apenas como um exemplo ético de perfeição a ser imitado. Se fosse assim, teríamos de novo a mensagem de Pelágio: imite a Cristo, deixe os maus exemplos, siga o exemplo bom de Cristo. Mas isso não resolveria o nosso problema. Cristo é apresentado no Evangelho como a causa objetiva da nossa aceitação eterna. Então aqui está essa assombrosa verdade do Evangelho. O estrago universal provocado pelo pecado de Adão foi legalmente superado e infinitamente excedido pela justiça, obediência e graça soberana do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrem-se da criança com que começamos esta tarde. Aquela criança que ninguém precisou ensinar a mentir ou a se irritar. Essa é a verdadeira condição de cada um de nós diante de Deus, herdada de Adão. Mas o Evangelho não nos deixa presos às raízes podres que herdamos. Em Cristo, o segundo Adão, nós renascemos, uma nova raiz, uma nova natureza, que o Espírito Santo de Deus implanta soberanamente em seu povo e em seus filhos. Então, amados irmãos, vivamos então não como meramente herdeiros do primeiro Adão, mas lembre-se sempre, você é a nova humanidade em Cristo Jesus, recriada em Cristo Jesus. Nele, nós e os nossos filhos não estamos mais sob o reinado da morte e da injustiça,
mas reinando em vida, na justiça de Cristo, pela graça de Deus. Amém.